Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje é dia de Criminal Case. Vocês me pedem bastante casos criminais e eu resolvi trazer para vocês uma história bastante bizarra. Eu já peço desculpas para vocês logo no início pela minha voz, eu estou um pouquinho rouca, tá bom? Mas eu acredito que vai dar tudo certo com a narração do vídeo, tá bom? A história de Elmer McCurdy, o lendário fora da lei que se tornou um macabro boneco após a sua morte, é repleta de reviravoltas e mistérios até os dias de hoje. O seu corpo embarcou em uma jornada bizarra que o transformaria em uma figura macabra da história americana. A sua trajetória é marcada por crimes, embalsamamento e um destino inusitado como atração de parques de diversões, e esse é um conto fascinante que desafia até mesmo a linha da ficção e da realidade, mas uma coisa eu garanto, de ficção não tem absolutamente nada, é uma história muito bizarra mesmo, que me lembrou bastante também uma outra história que nós fizemos aqui no canal, falando sobre George Parrot, que foi transformado em sapatos após a sua morte. Eu vou deixar esse link na descrição. Depois desse vídeo, vocês vão lá, clicam para assistir essa história que é bem bizarra e bem interessante também, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Um recadinho bem rápido, tá, gente? Prometo. Para quem gosta de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, sigam também o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Elmer J. McCurdy nasceu no dia 1º de janeiro de 1880 em Maine, nos Estados Unidos. Ele faleceu no dia 7 de outubro de 1909 ou 1911. O ano da morte é bastante incerto, mas a maioria dos historiadores acreditam que tenha sido em 1911. Elmer teve uma infância conturbada, marcada pela pobreza, abandono, mentira e vícios. A sua mãe se chamava Sadie e, ainda grávida, ela foi abandonada pelo pai do filho, e alguns rumores apontavam que, na verdade, a Sadie teria engravidado do próprio primo. Nós estamos falando, gente, do ano de 1880, então uma mulher sozinha engravidar era uma grande vergonha, e ela resolveu, então, assim que o Elmer nasceu, ela conversou com o irmão dela, e o irmão dela, então, resolveu adotá-lo como filho, e ele foi criado pelo irmão da Sadie junto com a esposa dele. Então, por muitos anos, até a adolescência, o Elmer acreditava que a Sadie era uma tia, e jamais teria passado pela cabeça dele que ela era mãe. Só que quando ele se tornou um adolescente, ela não aguentou mais manter aquela mentira. Ela chamou ele para conversar junto com o irmão dela, que também deu esse consentimento, e ela contou toda a verdade, mas a reação dele não foi nada boa, e muito jovem ele já procurou então o vício pelo álcool, e assim foi até o final da vida dele. Algumas histórias contam também que o Elmer teria mudado o sobrenome dele, que ele ficou com muita raiva em saber que ele foi enganado aquele tempo todo. Então há algumas hipóteses que ele tenha mudado o sobrenome, e talvez tenha sido por isso que o corpo dele também não tenha sido reclamado quando ele faleceu. Aos 16 anos, Elmer serviu ao exército dos Estados Unidos, mas ele foi dispensado logo após por má conduta. Ele tinha um comportamento muito difícil e, segundo também a história fala, ele era bastante agressivo também. Sem rumo na vida, ele se envolveu em atividades criminosas, iniciando uma carreira como ladrão de cavalos e assaltante de trens, mas ele também era conhecido como o bandido que nunca desistia, principalmente devido ao fato de muitas trapaças que ele tentava fazer. Essas trapaças não davam certo, e ele era considerado também um fora da lei bastante atrapalhado. Em 4 de outubro de 1911 ou 1909, porque como eu contei para vocês, tem essa questão da dúvida, né, do ano da morte, ele se juntou a uma gangue de bandidos e ele se mudou para Oklahoma, aonde ele se tornou conhecido também pela sua agressividade e impulsividade, ou seja, ele não pensava direito, o sangue subia e ele acabava fazendo um monte de bobagens. Ele participou de vários assaltos a bancos e trens e ganhando notoriedade como um dos criminosos
mais perigosos da região, mas também muitos assaltos não davam certo, mas todos aqueles que ele participava, ele demonstrava ser sim uma pessoa com um pavio muito curto. Em outubro daquele mesmo ano, durante um roubo a trem mal planejado, o Elmer e os seus comparsas eles foram confrontados por um grupo de policiais e nessa perseguição o Elmer ele perdeu a sua vida com um tiro no peito, encerrando a sua curta carreira criminosa. Esse roubo, gente, ele foi considerado um grande fracasso em todos os sentidos porque não havia carga de muito valor e eles apenas conseguiram roubar $45. Após a sua morte, o corpo do Elmer foi transportado para a cidade de Pawhuska, em Oklahoma, e ele foi entregue aos cuidados de um agente funerário. Acreditando que algum parente iria buscar o corpo e também pagar pelos serviços, esse agente embalsamou o finado fora da lei, só que, ao contrário do que ele pensou, ninguém apareceu para reclamar o corpo. Há algumas hipóteses, tá? Ou ele realmente foi abandonado pela família biológica, talvez eles não quiseram mais saber dele, principalmente depois que ele virou um fora da lei. E também tem a questão da troca do nome e do sobrenome. Então, possivelmente, se a família foi procurá-lo, eles não encontraram porque o nome era diferente. Sabendo que ele era um famoso pistoleiro, mesmo que atrapalhado, e sem saber o que fazer com o corpo, o agente teve uma ideia inusitada. Ele vestiu o Elmer com roupas de vaqueiro e começou a exibi-lo em um caixão apoiado na parede. Ele teve essa ideia para poder atrair ainda mais a atenção das pessoas e essas pessoas iam até lá para ver esse fora da lei que estava embalsamado e também pagavam algumas moedas para conseguir chegar perto dele e esse agente funerário começou a ganhar bastante dinheiro com isso. Como ninguém reclamou, o corpo do Elmer ele se achou no direito de fazer o que ele bem quisesse. Além de ter colocado o Elmer dentro desse caixão, ele também fez uma placa colocando ali, escrevendo, o que o Elmer teria feito, até aumentou algumas situações, colocando ele como um dos maiores foras da lei que existiram na época. Essa estratégia funcionou por algum tempo, e essa notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, digamos assim, e muitas pessoas de fora da cidade também foram lá para ver esse corpo, desse fora da lei que estava embalsamado e esse homem ganhou bastante dinheiro mesmo, só que com o tempo algumas pessoas começaram a perder o interesse. Em 1916, 2 homens, se passando por irmãos de Elmer, reivindicaram o cadáver. Depois, o Elmer viajou por todo o país com o Great Patterson Carnival Show, como um espetáculo paralelo de curiosidades humanas, ou seja, esses homens eles tinham uma espécie de circo dos horrores, onde muitas coisas bizarras eram expostas e o Elmer acabou sendo vendido para eles. Depois disso, Louis Sawney, chefe de uma empresa de entretenimento na Califórnia, ele adquiriu o Elmer em 1922 e ele colocou ele mumificado também em seu show itinerante conhecido como Museu do Crime. E ele percorreu toda a costa oeste até a década de 1940. Ou seja, o Elmer ele passou de mãos em mãos, sempre sendo exposto como uma aberração. Em dezembro de 1976, durante as filmagens de um episódio de The $6 Million Man na casa de diversão, um membro da equipe de TV foi mover um manequim, entre aspas, porque na verdade era o Elmer, e um braço dele acabou quebrando, só que quando esse braço quebrou, ficou exposto um osso, e ele achou esse parecido com um osso humano. Então, ele foi parar, depois de muito percorrer, o país inteiro, ele foi parar então num parque de diversões onde estava sendo gravado esse filme. Então, uma das pessoas ali, que era um ajudante de produção, ele foi mexer nesse manequim, porque ele mais parecia um manequim, ele estava até com um tipo de uma capa de cera, tá? Não estava só embalsamada, como também colocaram uma espécie de cera por cima dele. Então ele realmente parecia um manequim. Só que quando ele viu aquele osso, ele ficou muito assustado. Ele chamou a administração, que também não soube informar, chamou a equipe também dos diretores e ali um legista foi chamado e foi identificado que sim, que aquilo ali não era um boneco, como muitas pessoas pensaram, e sim uma pessoa que estava embalsamada. O perito que foi chamado, ele identificou então que esse corpo provavelmente faleceu, a pessoa faleceu
ali entre os anos de 1900, e ele encontrou a bala que ainda estava alojada no peito, e dentro desse suposto boneco havia algumas coisas muito estranhas, como moedas e também papéis com alguns tipos de recado envolvendo festas de carnaval. No mês de fevereiro de 1977, o Conselho Municipal de Guthrie recebeu uma proposta para realizar um enterro na área conhecida como Woods Hill, no cemitério Summitville, para proporcionar então ao Elmer um funeral digno ao lado de outros 3 notórios bandidos de Oklahoma. Vendo isso como uma oportunidade para promover a cidade, eles aceitaram. Poucos meses depois, um carro funerário conduzido por cavalos trouxe um caixão simples de pinho para Bolt Hill, onde Elmer McCurdy foi finalmente sepultado. O corpo dele foi enterrado no cemitério Summitville, em Oklahoma, em abril de 1977. Muitas pessoas ficaram totalmente horrorizadas nesse filme, porque algumas já haviam chegado bastante próximas desse boneco, que na verdade não era boneco. E também tem uma história que conta que algumas pessoas acreditavam no período que o Elmer estava circulando ali pelos Estados Unidos como um boneco bizarro. Muita gente também não sabia que ele era uma pessoa. A história conta que algumas pessoas desconfiaram que eram e não falaram nada, mas teve muita gente que falou que era apenas um boneco assustador que estava ali, um boneco bastante realista, tá? Até porque também as pessoas não podiam tocar nele, podiam só chegar perto. E depois que ficaram sabendo disso, se sentiram muito lesadas, falaram muito mal também de quem colocou esse homem na exposição, sendo fora da lei ou não tinham esse direito de fazer o que fizeram com o corpo dele, e também com o do Jorge Parrot, que eu comentei com vocês, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom, gente? Essa foi a nossa história de hoje, nosso criminal de hoje. Eu sei que as pessoas pedem mais a sobrenatural, mas também eu tenho muitos inscritos aqui que sentem falta também de casos criminais, tá bom, gente? Então deixa aqui pra mim o que vocês acharam da história do Elmer, e deixem pra mim também a sua sugestão, o que vocês querem que nós apresentamos aqui no canal, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.